página, porque a gente começou... uma coisa boa. A gente começou falando de coisa boa. Tem uma abelhinha. É uma abelhinha, já está aí. A gente começou falando de coisa boa, agora voltamos para coisa boa. Ou seja, como é que você está vendo a evolução... Você vai me fazer pergunta? Como é que você está vendo a evolução da participação das mulheres na vida política? Então, é uma pergunta difícil de responder porque está ligado a tudo isso que a gente tem falado, né? A gente teve um momento de muito mais mulheres na política. Eu acho que a gente teve um retrocesso muito grande. Com toda a violência que a gente tem assistido, a pandemia ajudou muito isso, uma violência dentro de casa, uma violência nas redes. As mulheres, por conta disso, têm desistido um pouco da política. A gente tem companheiras do nosso partido que não querem mais se candidatar ano que vem. Sim. Não quero mais ser vereadora, porque eu estou lá numa cidade de 3 mil habitantes, sabe? Cheia de uma Câmara só com homens, eu a única mulher. O que eu vou fazer? Eu não consigo mais, eu estou sendo muito agredida, muito exposta. E a gente precisa criar uma rede de proteção para as mulheres poderem participar da política. O Brasil, amor, na América Latina e Caribe, é o penúltimo em participação feminina nos parlamentos. A gente precisa mudar isso. A gente precisa, de alguma forma, mudar isso. As cotas já não bastam mais. As cotas já não atendem. A gente precisa mudar a legislação eleitoral e brigar por cadeiras no parlamento. Temos cadeiras para as mulheres, é 50% a 50%. E aí eu estava conversando com uma companheira nessa viagem agora, que ela falou assim, não pode ser 50% a 50%, porque se as mulheres terem 50%, a gente está com um problema, porque as mulheres estão sendo mais eleitas que os homens. Então, aí a legislação diz, mas não, vocês é só 50%, então é o número mínimo. É mínimo, não. Então, a gente precisa tem que equilibrar porque as leis que nos protegem, elas são necessariamente propostas por mulheres. E se a gente não tiver mulheres no parlamento, como que vai acontecer? Muita coisa foi feita, eu tenho a compreensão do seguinte, veja, não há possibilidade de a gente achar que os avanços serão garantidos por lei ou pela Constituição. Você pode definir como o princípio bate na Constituição, sabe? As pessoas vão ter isso, vão ter aquilo. Mas entre você propor e a coisa acontecer, leva um tempo. Eu vou te dar um exemplo concreto. Quantos partidos de trabalhadores tem no mundo? Quantos operários chegaram à presidência da República no mundo? Veja que não é pouca coisa, não. O PT nasceu com 8 anos. O PT foi o segundo colocado em 89, o segundo colocado em 94, o segundo colocado em 98, o primeiro colocado em 2002, o primeiro colocado em 2006, o primeiro colocado em 2010, o primeiro colocado em 2014, o segundo colocado em 2012, o primeiro em 2022. Esse é um fenômeno que pode acontecer com qualquer segmento da sociedade. Eu tenho dito o seguinte, as mulheres elas só vão ocupar os espaços quando você tiver centenas e milhares de mulheres convencidas que tem que brigar. Sim. Porque as conquistas jamais serão concedidas. Em nenhum momento da história uma conquista foi conquistada na base da luta. E vai ter um dia que as mulheres serão maioria, elas já são maioria na sociedade. Mas o problema é que nós temos milênios de cultura. Olha a discordância. Não, é que nós temos milênios de cultura machista. Sabe, lamentavelmente é isso. Nós temos milênios de cultura machista. Nós temos séculos, sabe, de cultura escravagista. Essas coisas você não consegue mudar do dia para a noite ou com uma lei. Não. A lei ajuda. Nos Estados Unidos, quando houve em 1975 a conquista dos direitos civis, mas ainda hoje o preconceito está lá. Sim. Ainda hoje um soldado branco se ajoelha no pescoço de um negro e mata ele. Sabe? Então é uma coisa mais profunda que está na mudança, sabe? Eu acho que até genética do ser humano. Eu concordo com você, amor, mas talvez Obrigado pela concordância. Mas um pontinho de discordância que eu tenho sim, nós mulheres precisamos lutar e sabemos lutar as nossas lutas. Não precisa ninguém dizer para a gente o que tem que fazer. Mas enquanto os homens não entenderem que essa é uma luta de todo, enquanto os homens não forem parceiros
na luta das mulheres com relação à participação, né, delas, e não é que os homens estão concedendo espaço, é serem parceiros mesmo, para convencer outros homens, porque é muito difícil uma mulher convencer um homem, é muito difícil, sabe? Eu sou fácil de convencer. Nós estamos numa discordância, entendeu? Então, a gente precisa muito dos homens do nosso lado. A ministra Cida, numa reunião ministerial, ela falou isso. Ela falou assim, olha, enquanto vocês não estiverem do nosso lado nessa luta, vai ser muito difícil. Então, é claro, nós mulheres sabemos lutar nossa luta, mas somos homens e mulheres na sociedade, então a gente precisa muito caminhar lado a lado. Os homens precisam entender, sabe, que isso é importante, que a gente precisa de uma sociedade diferente, né? Então, Mas, Janja, deixa eu contar